Estamos aqui de novo, é o Centro de Estudos Brasileiros, nos estúdios da TV UFG, hoje com uma convidada mais do que especial. Nossos convidados são sempre especiais, mas hoje é a professora Glaci Antunes, que é a professora mais recentemente homenageada com o título de professora emérito da UFG. Pela sua trajetória, né, professora? Quando eu recebi, disse que é pela trajetória do UFG, pelos serviços prestados, o que me encheu de orgulho, de satisfação e tudo. Mas, ao mesmo tempo, olhando para trás, nesses 30 e tantos anos de UFG, eu noto que eu trabalhei como tantos na UFG, tentando produzir, tentando o melhor com o dinheiro que a gente tem, né? E penso que é muito importante o título, mas eu confesso que eu dormi do mesmo jeito e acordei do mesmo jeito. Você nasceu em Goiânia, professora? Eu nasci em Goiânia. Meu pai era baiano, minha mãe paulista. Mas vieram para Goiânia, quando Goiânia tinha uma única rua com algumas casas, que era a Rua 4. No centro? Em 1940, no centro. E aí nós nascemos, eu nasci aqui, um irmão meu já nasceu em São Paulo, outros 2 irmãos nasceram aqui. E eles então são pioneiros de Goiânia, né? Que coisa. Estão até nesse recente livro aí que o Gali... Então a senhora sabe tudo de Goiânia? Sei muita coisa de Goiânia, né? Eu lembro que a minha mãe dizia que nunca viu uma terra tão vermelha, né? Vários anos se passaram até ela ter uma geladeira a querosene. Ela veio de trem até Catalão e meu pai foi buscá-la no único táxi que tinha em Goiânia. Então, nós sabemos tudo do começo, né? Sabemos do começo. E tudo do começo aqui. Também da UFG. Da UFG também. Eu só não fui... Só uma pergunta antes de falar da UFG. Goiânia, que você conhece tão bem, você fica assustada quando você vê Goiânia hoje? Para quem veio, o pai... Viu lá do nada, com essa única rua? Do nada, de uma única rua. Eu fico impressionada. Acho que a cidade é uma cidade hoje... grande, é uma cidade líder, é uma cidade cheia de qualidades. Mas, ao mesmo tempo, fico triste, porque Goiânia não conseguiu fazer um planejamento urbano adequado, os prédios estão numa região muito adensada, não há espaço entre os prédios, né? Nós estamos perdendo aquela história dos jardins e dos parques floridos, né? Nós temos problemas na cidade enormes de trânsito, hoje, particularmente, a cidade está muito esburacada, então ela não está tão bonita quanto parecia que ia ser quando aquela primeira planta foi feita, que era tão bonito, tinha até a tradição de ser o manto de Nossa Senhora Aparecida. Exato. E tal. Era uma cidade planejada, tinha tudo para ser maravilhosa. Acho que ainda tem, mas o poder público tem que tomar bastante cuidado com alguns erros que têm acontecido. E aí, como diz o professor Anselmo falou, Glaci, você também viu a UFG nascer. Vi a UFG nascer, na época, era interessante porque eu já fui aluna da UFG. Eu fui da 2ª ou 3ª turma que formou na UFG. Aliás, a música é tão importante da UFG, né, que se não houvesse uma escola superior de música já reconhecida pelo Ministério da Educação à época, nós não teríamos uma universidade criada. Exato. Porque precisava de 5 escolas, né? Exato. E aquele trabalho foi tão bom que as professoras que o começaram há 60 anos atrás já tinham os cursos de música e licenciatura. Em música, licenciatura não tinha, mas tinha música reconhecido já pelo antigo Ministério da Educação. E aí a escola começou, então, era um conservatório de música no começo. Ali na 20, no centro? Não, na 20, no centro, já era a universidade, ali onde hoje é um poder judiciário. Isso. Né? Não, as primeiras aulas foram... Até contei isso lá no dia do professor emérito, foram na casa da professora Maria Luci, debaixo de uma mangueira. Olha! Então se reuniram as professoras que tinham acabado de receber seus diplomas no Rio de Janeiro. Professora Belquis, professora Tânia Póvoa, professora Maria Lucia, dona Fifia, a professora Dalva Bragança e a professora Dorinha. Todas eram, Dorinha Aquino, todos eram da sociedade, mulheres que podiam nem ter se interessado por isso, mas tiveram essa visão de fazer alguma coisa, e começou também, logo em seguida, veio o maestro Jean Dulier, né, que se juntou a esse grupo, e aí, de conservatório de música,
passou a ser Conservatório de Música da UFG, quando da criação da UFG. Olha, Né? então é uma história que a música em Goiás, então isso a gente observa até nessa música mais popular, que nós somos um povo musical. A gente pode dizer isso? Eu acho que somos, né, Anselmo? Porque nós olhamos assim, um dia desse eu até comecei a escrever um artigo, eu quero ver se eu termino de escrever. Porque eu fico um pouco, assim, pensando que não é correto dizer que Goiânia é a capital sertaneja, da música sertaneja. Porque não é. Eu fui domingo ao Niemeyer assistir uma ópera de Leon Cavallo, dificílima, com cantores, com orquestra sinfônica e tal. Tinha mais de 1000 pessoas lá dentro. O interessante é que eu não conhecia aquelas pessoas. Eu sou da música, eu sou do ambiente, não são pessoas que eu conheço. É um outro público que vai. Eu tive lá no Oscar Niemeyer durante 3 anos com a Orquestra Filarmônica. Eram 3.000, 2.000 pessoas vendo um concerto. Então, e tem o rock, tem MPB, tem a música clássica, que a senhora falou, não é música erudita, é música clássica, não é? É melhor dizer música clássica. Mas, por exemplo, nós temos festivais de rock, temos Bananada, temos coisas muito boas em cada gênero. Exatamente. Então, é uma cidade musical. Musical, eu acho que é o estado musical desde a antiga capital, desde Pirinópolis, desde Catalão, né? E a cidade hoje, uma cidade, então, poucas cidades brasileiras têm 3 orquestras muito boas tocando. Há 1 ano e pouco, acho que 2 anos, teve uma semana que nós ouvimos em Goiânia todas as sinfonias de Brahms. Uma orquestra estava tocando 2, outra orquestra estava tocando mais 2. Sem ser combinado. Sem ser combinado. Então nós temos a Sinfônica da Prefeitura, temos a Filarmônica do Estado, que alcança hoje a repercussão nacional, né? E temos a orquestra do Basileu Toledo França, orquestra jovem, que já viajou pelo mundo, tocando na China, tocando não sei onde. Então isso é muito importante. E temos a tradição da nossa música popular, a modinha, se a gente pensar no folclore, na catira, né? Nas festas de São João, que essa semana a gente tem festas assim, aqui ó, em Santo Antônio, a 30 quilômetros, aqui ó, atrás da UFG, tem umas festas de folia de reis, de congada, que a gente não tem ideia. Então, é um estado e é uma cidade musical. Musical, eu concordo com isso, sim. E é também, Glaci, você me corrige se eu não foi exatamente assim, mas também na sua gestão como diretora da Escola de Música e Arte Cênica, que a música popular, essa dita música popular, fazendo essa diferenciação, assume um papel mais relevante? Com o professor Jarbas, a banda Pequi, ou é anterior à sua gestão? Eu acho que talvez na minha gestão ficou mais forte por causa da criação justamente da banda Pequi. Mas é porque eu defendo... Porque hoje tem um núcleo muito consolidado. Muito forte. Mas eu defendo o conceito de que não existe separação entre música clássica, rock, jazz e tal. Só existe boa música e má música, em todos os gêneros, né? Você pode ouvir alguma coisa que é estilo clássico e, no entanto, não serve, né? E você pode ouvir um rock que é interessante, que faz história, né? E músicos bons, né? Músicos bons, que tocam bem. Veja Beatles, por exemplo, veja Fred Mercury, veja todo. Então, o próprio jazz, a quantidade de grandes artistas, né? Então, eu penso que a escola de música teria que dar oportunidade a seu aluno de conhecer todos os gêneros, para que ele se profissionalizasse naquilo naquele gênero que ele se sentir melhor, né? Isso é fundamental, porque eu me lembro, professora, quando eu era bem jovem, eu tentei, se eu tentei, nem poderia, não tem significado nenhum, não tem relevância nenhuma, mas eu tentei no conservatório, eu cheguei a fazer aulas no conservatório de música. E tentando, né? Sem tentar, olha, mas aí foi bom. Um pianista. Não, mas sem talento nenhum. Ganhamos logo eu vi, Glaci, eu tentei tocar violão, tudo isso, mas o que eu notava, e tinha umas aulas de teoria, o que eu não sei se isso mudou, fala pra gente. Tinha essa coisa assim, Bela Bartók. Então, a pessoa tem que chegar e tem que tocar aquilo, se ela souber tocar Bela Bartók, não sei o quê.
E eu já muito influenciado pela música brasileira popular, né? E eu falei, gente, mas e o Tom Jobim? Assim, aí eu não sei se era um pouco de falta de conhecimento ou não, mas eu noto hoje que isso mudou demais. E as suas palavras falando que tem música boa e música ruim em qualquer gênero, isso é muito bom. Porque essas fronteiras realmente elas não... Não tem porquê. Agora, há uma tradição dos chamados conservatórios de música, inclusive na Europa e tudo, que trabalham com música clássica, né? Ótimo. Exclusivamente. Mas hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a Berklee School, que é em Boston, que ela é uma universidade tão importante quanto Harvard, mas na música popular. E ela faz música para cinema. A pessoa entra lá para aprender música dos mais diversos estilos. Agora, é porque mudou também o approach para a teoria musical. Ela hoje não é mais uma disciplina antipática. Hoje você aprende entendendo o porquê daquele símbolo, o que aquele símbolo significa, e não decorando o símbolo, entende? Então isso mudou muito. Mudou muito, isso foi mudou muito muito. bom. A educação musical hoje em dia tem projetos e planejamentos muito importantes, muito interessantes, para cativar os alunos, né? Só dentro desse mesmo assunto, por exemplo, essa formação de quem lê partitura, de quem conhece música clássica, mas faz música popular, por exemplo, é o trio do Júlio Lemos. Mas nós vamos deixar Brasil, isso para o segundo bloco, nós vamos agora... Brasil em trio, se não me engano. É, o do Júlio Lemos, exatamente. Mas nós falamos isso no próximo bloco, então. Vamos brindar aqui, a professora é uma vodka portuguesa, o copo é russo. Pois bem. Estamos voltando então com a professora Glaci e nós interrompemos para o nosso primeiro bloco. Eu tinha feito uma pergunta, professora, que é essa questão já me parece fruto dessa maior abertura da escola, do antigo conservatório, para a música popular. Mesmo considerando a diferenciação que a senhora diz, que é entre música de qualidade e música sem qualidade, de qualidade ruim. O Brasil em Trio, eu vi agora um show deles lá na EMAC, do ponto de vista da performance, era música popular a mais genuína possível. Mas muito bem feita, Mas né? muito bem feita, muito bem feita. Mesmo do ponto de vista da apresentação em si. Ensaiam, tem Trabalham, disciplina. leem, né? exatamente O isso. Everton é maestro, inclusive, Pois é. foi... Agora, a gente vê que a formação, ela é necessária. Tem músicos que parece que estão improvisando, mas se você perguntar, eles sabem em que tonalidade ele está, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não toca assim de graça. Né? Agora, quando ele tem a formação, o talento e une isso à vontade de improvisar e tudo, aí vira um nome como esses que a gente conhece aí. Por exemplo, Tom Jobim. Tom Jobim teve aula com uma das maiores professoras de piano do Brasil, que foi a Lúcia Branco, que é a mesma professora do Nelson Freire. Né? Tom Jobim tocava piano muito bem. Né? Aí ele entendia perfeitamente. Sabia tudo de Stravinsky. Sabia tudo, ele inclusive se referia às ideias que ele estava tendo de outros compositores ou aquele tipo de temática que ele queria usar, né? Então, deu o músico que deu, um gênio. Uma música sofisticada, né? Uma não é? música fantástica. Assim, mudando um pouquinho, só para a gente tentar abarcar um pouco a sua trajetória, que é enorme, com atuação nos vários campos da cultura e da academia, você tem também uma passagem como gestora muito reconhecida. Tanto como diretora, a sua passagem na Secretaria de Cultura do município de Goiânia, tem uma experiência vasta, e o que é muito interessante, que todo mundo que se aproxima da Escola de Música e Artes Cênicas, é a escola que vocês formam, quer dizer, a professora Belkis vem formando até hoje, você também ia deixando todo mundo com uma perspectiva, uma compreensão do seu papel, que é incrível, todo mundo fica assim um pouco boquiaberto com o trabalho de formação que vocês fazem. Então eu fiz várias perguntas ao mesmo tempo. Gestão, a questão de formação e transmitir essa herança que vem lá, me parece, bem antes da professora Belkis. Vem com a professora Belkis, o maestro Jandulier, naquele começo, né? Mas a questão da gestão é muito interessante. Por quê? A música,
as artes em geral, ficaram muito perdidas quando dessa valorização exagerada dos títulos de pós-graduação, mestrado e doutorado. O nosso programa chama Lattes, mas não morde. Uma das críticas que nós fazemos aqui constantemente e a gente chama o Lattes de taxímetro. Pois também. é. Aí o que acontece? Querem chamar um recital de produto, querem chamar um concerto de produção, pesquisa científica. Teve algumas coisas que eu fiz aqui na universidade que eu tenho orgulho. Quando fizeram o edital para professor, acho que associado, se eu não me engano, eu estava na comissão, e aparecia lá produção científica, tecnológica, mas eu falei, mas não tem artística? Não tem? Sabe? No começo fica todo mundo assim espantado, eu falo, mas onde é que vocês vão pôr os livros, os vídeos, os quadros, os concertos, os recitais? Tem que ter. Tem que ter. Mas isso foi até a CAPES, o CNPq. Eu estive em comissões nacionais da CAPES e do CNPq com essa mesma batalha e muitas vezes fui bem sucedida. Tanto que hoje os mestrados e doutorados em música já permitem que o seu trabalho final seja musical. Você pode apresentar versões de concertos, você pode apresentar... Nos Estados Unidos, que não é PhD, lá é realmente Doctor of Arts. No DMA, Doctor of Musical Arts, lá você apresenta, por exemplo, 5 recitais, ao invés de fazer 5 apresentações em um congresso científico. Tem que haver uma diferença. E o Brasil ainda hoje mantém essa ideia. Por quê, na sua opinião? Na minha opinião, porque, de repente, todos os professores queriam ganhar gratificação de doutorado e de mestrado e queriam fazer mestrado e doutorado. Não tem na música, então os professores começaram a fazer em psicologia, em filosofia, em educação, para poder adaptar para a música. Agora, felizmente, não. Temos os nossos mestrados e doutorados. Mas você entrou num assunto que nós gostamos muito, Glaci, porque isso que você disse, e aí isso determinou um outro fenômeno, que, vamos supor, esse concerto, que o músico, o artista produzia, fazia, se apresentava, e ele fazia porque ele achava que aquilo, ele estava se apresentando, é o que ele gosta, é o que ele se formou. Hoje, e aí vale para toda a academia, tanto do ponto de vista da produção de texto, de ensaios e artigos e tudo mais, não é pela produção daquilo, o conhecimento ou a cultura que está sendo passada, é para pontuar. É para pontuar, exatamente. Exatamente. Para pontuar, é perder o sentido. Eu não estou fazendo um concerto ou vou projetar um cinema, vou debater um filme pelo debate, pelo que aquilo está gerando de ideias, de contradições, de conhecimento sendo e o professor, Glaci, não sei se você concorda, ele passa a ser um administrador de uma contabilidade. Exatamente. Você falou de um taxímetro. De um taxímetro, ele fica ali, roda no taxímetro, isso é um sistema que ele entra nesse tempo, igual você falou, poxa, o professor entra na carreira, ele fala, para eu ganhar mais eu tenho que fazer um mestrado, depois um doutorado, é uma carreira. E aí, mesmo independente se da área de artes e humanidades, mesmo nas áreas da ciência dura, você vê que tem colegas que eles chegam no final, perde aposentar, falam, olha, eu produzi pra caramba, encontrei com um professor da área da ciência dura, conhecido há 2 semanas, a gente conhece ele, eu acho que a senhora conhece também. Ele falou, olha, minha produção é excepcional, eu vou aposentar o ano que vem. Você é feliz? Você é satisfeito? Ele falou assim, não, a minha produção não é não. Você tem um livro publicado? Não, mas eu tenho inúmeros artigos publicados, mas eu me perdi nessa produção, nessa linha de montagem, e eu perdi, por exemplo, uma possibilidade de criar alguma coisa dentro da minha área e não criei. Então eu tenho uma vasta contabilidade aprovada por algum auditor específico, né? Auditor, né? Ele brinca, né? Um auditor aprovou, eu vou aposentar. Mas não... E tá assim, ele chama de um vazio dentro da universidade hoje, com esse sistema onde alguns colegas, eles acabam se dando muito bem pela mecânica,
Do sistema deles. Ilustrando isso, na escola de música, por exemplo, a gente diz que daqui a pouco não teremos música na escola de música, teremos trabalhos sobre música. Trabalhos escritos sobre música, não é? Ora, como que o texto não substitui o som? Não é? Então, agora, para você escrever um texto sobre música, você tem que estudar música, você tem que saber tocar música. E qual é o trabalho que dá fazer um concerto com orquestra, um recital? Ele é mais do que equivalente, ele muitas vezes supera o trabalho de escrever um artigo, escrever um livro, depende de como aquilo é apresentado, né? Mas esse é o problema da universidade brasileira ainda hoje. Eu acho que ainda hoje, por causa do fato dela ser uma carreira que gera dinheiro à medida que você obtém determinados títulos. Quando eu estava na direção da escola, nós tínhamos um problema, havia uma queixa geral, porque eu tinha 90% do corpo docente, quase 90%, sem doutorado. E ninguém ganhava muito, porque não tinha doutorado na nossa área, então eles não iam fazer. Aí eu criei um programa, falei para eles, olha, eu acho que é o seguinte, enquanto nós não tivermos um doutorado, nós não vamos conseguir dizer como é o doutorado que nós queremos. Então vocês têm que fazer o que for possível, onde estiver, inovar, tentar pôr a música dentro daquela questão, tentar discutir aquela questão à luz da música. E aos poucos vocês terão oportunidade de saber como deveria ser um título de doutorado que nem interessa para o músico, né? Porque que doutorado que o Nelson Freire tem, que doutorado que a Marta Argerich tem, que doutorado que o Pavarotti tinha, né? Então isso para a nossa área é irrelevante, é um título acadêmico. O Tom Jobim ganhou um título nesse desse. meio tempo também, desculpa, professor, a didática, a sala de aula perdeu muita força. Perdeu muita força. Muita força. Hoje eu acompanho um pouco, principalmente a Itália e na Europa, tenta se retomar isso. Agora, conversando com um professor italiano que esteve em Stanford por um período como professor visitante, diz que lá já voltou com tudo. É a didática. Eu acho que os Estados Unidos já começaram a voltar. É a didática que comanda o prestígio do professor, né? Vem da didática. Inclusive, nós tivemos a época, hoje já melhorou muito, daqueles que vinham com o título não querer dar aula, porque eles só queriam escrever e tal. Não, afinal eu sou doutor, eu vou entrar em sala de aula e ensinar conceitos básicos. Teve esse momento também. Tínhamos esse momento. Tivemos esse momento. A dificuldade... Então, o que acontece? Nós perdemos os cursos de formação. Agora, a nossa escola está recuperando isso. Isso é uma tragédia. Perdemos o sentido da formação. Porque se você não pode, você só pode dar aula na pós-graduação, então como é que fica o ensino na graduação? E se você não dá aula na graduação com seu grande conhecimento de doutor, como é que fica a formação? Como é que a pessoa entra na graduação? Né? E na área de artes, você precisa ter uma formação prévia, tanto que a gente tem vestibular específico. Você tem que ter uma formação prévia. Que foi o meu caso, né? Eu tentei lá, mas com falta de talento, Glaci, eu não continuei. Eu tentei, tá? Mas não... Às vezes não era falta de talento, né? Quem sabe era a forma. Não, Glaci, você está sendo... Quem sabe. Vamos, professor, a professora Glaci está sendo legal. Não, falta de talento mesmo. Mas, professora, a gente estamos terminando o segundo bloco, a senhora está gostando da vodka? Eu gostei muito, achei muito boa. Não sei se é Smirnoff ou se é aquela outra. Não, que Smirnoff é Argentina. Não, essa aqui é diferente. Estamos então começando o nosso terceiro bloco aqui com a professora Glaci, que muito nos honra e nos dá muita alegria com a sua presença, com uma presença que é significativa para nós, como amigos, mas é uma presença muito significativa, professor. E a UFG reconheceu isso com o título que lhe concedeu de professora emérita. E é pela trajetória, não é pelo momento da professora Glaci diretora, mas essa passagem sua como diretora também é fundamental e reconhecida, mas não só como diretora, como gestora. Podia a senhora nos falar um pouquinho de todas essas passagens hoje, porque continua fazendo muitas apresentações, mas gestora, com muitas ações como gestora. A questão da gestão, ela sempre me intrigou, porque o músico, de modo geral, ele se tranca numa sala, estuda durante meses,
35 sonatas de Beethoven, aí ele abre a porta e fala, eu quero tocar. Mas para quem ele vai tocar? Como ele vai tocar? Em que sala ele vai tocar? Em que piano ele vai tocar? Para que público ele vai tocar? Aí eu pensava, tem alguém que organizar isso, tem que alguém estruturar isso para esse músico. Que é o produtor. Tem o produtor, tem um produtor. Aí eu comecei a me interessar pela questão do que está em volta da música, como apresentação, como produção, como chegar ao público, né? Isso me interessou de tal forma que eu comecei, quando antes de ser diretora da escola, eu fui coordenadora do mestrado nosso, do primeiro mestrado. Aí eu hoje posso confessar que já passou, né? Mas eu pensei, não vamos fazer um mestrado em piano ou um mestrado em violino, que é o que já tinha no Brasil. Então, passou pela minha cabeça fazer um mestrado em música e sociedade. Música e sociedade. Com isso, eu sabia que tinham dezenas de estudos sobre música, sociedade, políticas culturais, mas eu não sabia o suficiente para criar aquele mestrado. Então, como eu era diretora, eu aproveitei, estruturamos o mestrado e eu trouxe durante um ano os maiores especialistas em políticas culturais e que escreveram sobre a questão da música, a humanidade, as ciências humanas, a comunicação e tal. Aí, no fim do ano, nós tínhamos uma bibliografia maravilhosa, que cada um que veio, passou uma semana, deixou conceitos, bibliografia. Já vários professores se interessaram pelo assunto, e aí nós começamos a deslanchar nisso. A questão da gestão, eu não sei, dizem, até o dia do recebimento do professor emérito, até a Giovana, que é muito delicada, ela falou que eu sei ser brava e que eu sei ser doce, né? Tem horas que eu sou brava mesmo, viu? A senhora é brava, professor? Às vezes eu sou brava, não. Um dia desses... Vamos, a senhora é firme. Eu sou firme. Até uma vez teve um pró-reitor da UFG que falou, a professora Glacia, a senhora, queria conhecer a senhora, porque a senhora foi a única pessoa que falou para o reitor que não emprestaria a sala, o auditório da Escola de Música para uma reunião. Eu falei isso, fui pensar o que foi. Mas é porque nós tínhamos recém-inaugurado o auditório, com o aparato acústico correto, com tudo. Aí me ligaram da reitoria que queriam fazer uma reunião com os alunos para discutir greve, eles estavam em greve, já tinham estado na reitoria tirando coisas lá e mais isso aqui. Eu falei, não, tem que achar outro lugar. Professor, na nossa escola, secretária, não. Na nossa escola, não. Então, eles acharam que isso foi enfrentar uma decisão do reitor, que jamais foi a minha intenção, né? Mas algumas horas você tem que ser firme. Professora, mas como gestora pública, todos nós no UFG, isso é a importância de uma universidade pública federal, é que ela forma também nós para a carreira, mas alguns, como a senhora, como o professor Anselmo, eu também tive essa experiência, a gente é convidado para a gestão pública fora. Como é que foi sua experiência como secretária de Cultura? Do município. Do município. Eu acho que eu podia escrever um livro, porque muita coisa séria, muita situação engraçada, muita situação até ridícula, muito difícil, porque o município não obedecia às regras de passar dinheiro para a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura é a única, pelo menos era naquela época, que não tinha um orçamento próprio. Ela dependia de receitas, porcentagens de receitas que nunca chegavam. Então, as pessoas julgam que o secretário de Cultura, então, vai resolver todos os problemas. Eu passava meus dias atendendo pedidos das pessoas e ficava ali impressionada. Como que eu vou atender todo mundo? Porque praticamente todos os artistas que chegavam para mim tinham suas razões. Mas a gente não tem suficiente espaço, suficiente verba, suficiente orçamento. E quando a gente começa a trabalhar sério, as pessoas pensam, isso não é cultura. Cultura geralmente é entregue, eu não quero falar isso, para alguém que não brigue tanto pela cultura. Né? Que é para não dar trabalho. Para não dar muito trabalho. Não é? Professora, mas é em função de uma mentalidade, a senhora acredita? Eu acredito que eles levam ainda hoje a cultura como uma questão social. Eu lembro que uma vez tinha
alguém, ou sei lá, uma pessoa que resolveu namorar comigo e queria casar comigo. Ele disse, eu queria... Por quê, gente? Por que essa insistência? Nós mal nos conhecemos. Não, porque eu quero alguém que toque para mim o dia inteiro. Eu quero chegar em casa de noite e ter piano. Eu quero Professora, chegar... Então é um conceito romântico Professora. totalmente equivocado, não é, Anselmo? Totalmente Professora, mas a equivocado. senhora é uma pioneira, a sua família é pioneira em Goiânia. A elite goiana, os detentores do poder, do dinheiro, em Goiás, isso também é uma falta de formação desse pessoal? Porque uma elite de um país, de um lugar, de uma cidade, ela dá os rumos. Faltou formação para essa elite goiana que veio lá, começou lá em Goiás Eu Velho, acho que Rio nós Verde? podemos discutir isso, porque todos os concertos que acontecem em Goiânia, música clássica, o público acorre, é muito grande o público. Nós já tivemos filas de virar o quarteirão no Teatro Goiânia para ouvir o do Assad de violões, já tivemos fila de virar para ouvir Nelson Freire. Quando você apresenta, bem apresentado o artista, explica quem é e tal, você pode até cobrar que as pessoas vão. As pessoas vão. O que acontece é que a música, as artes, de modo geral, não têm recursos para comunicação. Nós não conseguimos anunciar o concerto na televisão. Pois é, mas essas pessoas que a gente chama de elite, que vão deter o poder, que aí é um governador, é um prefeito, é um parlamento, essas pessoas, elas não têm, a senhora acredita que elas não têm formação para ver a importância dessa área e auxiliar bem essa área? O que é que faz com que essa área seja um patinho feio? Eu acho que há um engano das pessoas. Ninguém lembra que a cultura faz parte de todos os aspectos da vida humana, de todos. Então, um gestor público, quando ele assume, vejamos agora a própria presidência da República. Qual foi a atitude dele? Vamos diminuir os ministérios, vamos tirar o da cultura. Vamos tirar o da cultura. Aí a cultura foi para a cidadania. Por sorte, o gestor superintendente da cultura me parece uma pessoa extremamente capaz e equilibrada e ele está indo bem no trabalho que ele está fazendo. Mas como é que nós podemos misturar Bolsa Família com a cultura? Entende? Com a cultura ligada à arte, que eu quero dizer. Né? Então, não há uma valorização da cultura chamada a grande cultura, aquilo que a pessoa tem que aprender. Que horas que você vê um concerto ou um balé ou na televisão? Que horas que você vê um filme bom? Meia-noite, 1h da manhã. Não tem horário nobre hora nenhuma. Perfeito, é isso mesmo. Hora nenhuma. Então, o público que não conhece não aproveita. Mas aqui em Goiânia, em Goiás, o estado tem tradição. Quando você apresenta e você... Isso aí eu acho que como gestora, eu fui feliz nisso. Quando você consegue incentivar, motivar e contar o que vai acontecer, o público acorre. E de todas as classes sociais. O da elite, o outro, e vão todos. Eu acho que esse não é um problema. Agora, os gestores... pensam, sei lá, os problemas do Brasil são muito grandes, né? Saneamento e dinheiro e economia, e eles acham que a cultura, quando a cultura é saneamento, né? A cultura é economia. Quando o cidadão precisa ser completo. Mas isso deve a uma falta de formação, né? De informação, talvez, né? Porque eles têm formação na sua área específica. Né? E falta um pouco dessa... Aí, quando eles vão no espetáculo, eles acham bonito, eles acham interessante, mas não levam tão a sério como levam... Mas vê aquilo como ornamento, né? É como aquele pretendente que queria casar com a pianista, quer dizer... Vai inaugurar, chama a banda para tocar, né? Chama a banda. Aí é nesse sentido, como um enfeite, como um ornamento e não como como a força que a cultura tem na sociedade, né? De incentivar a sensibilidade, de incentivar a criatividade, de inovar, de organizar o compartilhamento, de fazer com que as pessoas se entendam melhor, de ensinar alguém a ter prazer estético e não só um prazer cru, vamos dizer assim, né? Sobre esse ponto de vista, futebol também é cultura. Eu, por exemplo, adoro ir no estádio de futebol e ver todo mundo cantando, hino do Flamengo, mas não sei o quê. É uma cultura. Do Vila Nova, aqui em Goiás, né, professora? Aí nós já vamos brigar, viu, Anselmo? Nós já vamos brigar. Professora, há discordâncias entre nós. Meu pai foi fundador do Goiânia.
Pronto. Ah, do Goiânia. Não, mas o Goiânia é nosso co-irmão. Pensei que era do outro aí, do outro. Verde. Não, esse é irrelevante. Mas Glaci, falando ainda da sua atuação como gestora, hoje você continua. Você continua depois com o que Norton. Com o Norton. Norton ou o nome todo para o público? Eu não vou me atrever a pronunciar. Morozovich. Morozovich. O Norton é meu companheiro já há 35 anos, um grande músico com reconhecimento nacional, internacional. Grande maestro. Muito voltado para a música brasileira, né? Tem uma quantidade enorme de estreias, um trabalho muito grande com a música brasileira, né? E esse nosso encontro deu certo, né? Então nós criamos uma associação que se chama Música e Cena e nós desenvolvemos projetos. Acabamos de fazer um grande projeto sobre Chopin e a música da Polônia, porque o Paraná, onde nós temos uma casa, o Paraná a Curitiba é a cidade do mundo que tem maior número de poloneses. Só Chicago que tem mais. Então, né? tomamos agora uma vodka polonesa. Não, mas eu tomei uma vodka polonesa uma vez. E é boa. Que é isso? Então nós estamos aqui já no nosso último bloco, nós somos do Centro de Estudos Brasileiros, juntamente com a TV UFG, hoje aqui com a professora Glaci e, como sempre, gostaríamos de agradecer o pessoal da TV UFG, aqui o Fernando hoje na Câmara, Leandro lá dentro, Kitia, Carlos, Gesley, estamos aí. Professor, olha, tem uma memória boa, né? Você viu que ele decora os nomes do pessoal. O pessoal tá aqui, ele é impressionante, isso não é? Isso é muito bom. Não é, professora? Isso foi o UFG que fez essa memória. Eu acho que foi, viu, Anselmo? Professora, mas nesse último bloco Vou ganhar um pontinho no Lattes. Vai ganhar no táxi. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Professores, artistas, jornalistas, a área da cultura, das artes, das humanidades. Um momento difícil não é no Brasil, não, é no mundo. Por uma série de fatores, né? As mudanças tecnológicas, uma série. Mas no nosso caso aqui, a gente teve dos anos 90, nós criamos, que foi nós que criamos, artistas, professores, jornalistas, nós criamos uma ideia de que as artes e humanidades são fundamentais. E várias áreas puxaram, desde a Semana de Arte Moderna, da literatura, várias, na música. E houve a ideia, e aconteceu uma ideia muito interessante que surge de um professor universitário, chamado Sérgio Paulo Rouanet, um grande intelectual, que no governo conservador ele cria uma ideia de financiamento da cultura. E nós vivemos um momento agora difícil, onde essas coisas estão sendo questionadas, Lei Rouanet, a senhora que já trabalhou, já teve em comissões, já foi secretária de Cultura, gestora, como é que a senhora viu um momento desse onde as pessoas não sabem o que é uma Lei Rouanet e elas batem de uma forma inclemente em cima de artistas, por exemplo, igual o Chico Buarque, que nunca teve uma Lei Rouanet, e ele é o principal acusado de ter Lei Rouanet. Há uma série de equívocos quanto a esta lei, né? Atualmente ela já mudou de nome. Ela é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, já não honra mais o Sérgio Paulo Rouanet, né? E eu fiquei muito impressionada porque até nos grupos familiares de WhatsApp e tudo, havia um endemoniamento, existe isso da Lei Rouanet. Demonização, né? Da Lei Rouanet, assim, de uma forma ignorante. Que nos deixou totalmente... Porque, por exemplo, a quantidade de bons projetos apoiados pela Lei Rouanet é muito grande. É muito grande. Agora, a lei tinha falhas, ou ela tem falhas. Ela permitia que podia pedir muito dinheiro. Então, uma Cláudia Leite ia lá e pedia muito dinheiro. E ganhava, porque é mais fácil para ela, que toca axé, etc. e tal, conseguir um patrocínio da Brahma, da cervejaria, sei lá o quê. Então, mas ela não fez nada errado. Tem gente que usou mal a lei, a gente sabe que teve gente que usou para financiar casamento, festa, mas não sei o quê, mas eu acho que com tanto erro no país, com tanta corrupção, com tanta lavagem de dinheiro, isso foi o mínimo do mínimo. Se nós pudermos fazer uma estatística do que a lei já produziu de bom no país,
É muita coisa. E a lei, na realidade, o governo, a empresa está deixando de dar ao governo um imposto que ela devia pagar ao governo, ela entrega para o artista. O governo abre mão daquele imposto. É uma lei muito bonita, muito necessária, muito importante, e eu espero que ela continue. Me parece que ela vai continuar com... já li todas as modificações que foram feitas, algumas foram importantes, tiraram algumas dos limites muito altos, baixaram os limites, mas assim, de modo geral, ela permanece. Professora, a senhora, dentro da música, sabe... A senhora pode citar aqui inúmeros exemplos. Os grandes músicos da música clássica, quem é que financiava esses músicos? Bom, na história da pois música, né? Ou os mecenas, teve, ou os reis, ou os padres, mecenas, né? ou a igreja, ou os estados, ou o Estado, nacionais. ou depois a burguesia, a própria burguesia. Claro. Então, sempre teve... o financiamento de alguma forma. De alguma forma. O mecenato, vamos dizer assim. Né? Sempre teve o mecenato. Agora, é um momento muito difícil porque o artista não pode se ver sem apoio. Não pode se ver sem apoio, porque o Brasil é um país riquíssimo de tradição nas áreas culturais. Só os artistas, os pintores, os músicos, os literatos que nós tivemos e temos em Goiás, se nós quisermos particularizar, também muito rico nisso tudo. E o que mais impressiona, Lisandro, é que a cultura não custa tão caro. Quando a gente ouve falar em bilhões de dólares, como agora, milhões, bilhões, entende? Entregue 100 mil reais na mão de um artista, ele vai fazer maravilhas. Nós fazemos com 20 mil. E se precisar, fazemos com 1.000. Já fizemos. Quando precisa, a gente consegue resolver, porque há uma certa união nessa área, há uma união de propósitos, uma vontade muito grande de transmitir para o próximo a cultura, a arte, né? De modo que eu acho que há um equívoco dos governos que não entendem a cultura como fundamental. Há um equívoco e um prejuízo para o próprio governo. Né? Que ele podia usar a cultura como bandeira. Exatamente. E outra, há de grande dificuldade que sempre teve, de se trabalhar a educação distante da área cultural. Exatamente. E a área cultural distante da educação. Mas esse problema, só para te ouvir também sobre isso, porque esse amaldiçoamento que a área de cultura como um todo sofre no Brasil, sofre também os professores, as escolas e a universidade. Quer dizer, você pode também dizer um pouco... Eu fiquei muito impressionada com o discurso que o nosso reitor fez no dia da entrega do meu prêmio, porque eu dizia no meu discurso que a universidade pede, anseia por novos professores para ampliar seus trabalhos, para melhorar seus cursos, para aprofundar pesquisas e para produzir mais. E ele disse que não é só isso, né? Porque a universidade produz tanto, tem feito tanto, tem formado tanta gente, tem o Hospital das Clínicas, a agronomia, a veterinária, os institutos de matemática e física. Professor, eu dou um exemplo. Assim, eu trabalhei no governo em 2000. Uhum. O centro administrativo pegou fogo. Uhum. Derruba ou não aquele prédio centro administrativo? Quem resolveu o problema foi um professor da escola a faculdade de engenharia da UFG. Ele que veio e deu o laudo. Então, precisa do conhecimento acadêmico. Nós precisamos ampliar conhecimento. Né? A universidade, o grande objetivo dela e que ela tem conseguido é fazer com que todos pensem, raciocinem mais, procurem saber mais, e o conhecimento aí, esse conhecimento interdisciplinar que nós precisamos para fazer com que tudo flua melhor. Essa é a grande especialidade da universidade, em todas as áreas, né? Então, os países que têm a educação e a cultura como fundamentais têm feito um progresso muito grande. Eu espero que os nossos dirigentes possam olhar para esses países e verificar isso enquanto há tempo. Glaci, nós vamos terminar daqui a pouco. Fale um pouco do que você está fazendo nesse momento, já agora professora emérita, com 3 casas, uma em Goiânia, uma em Curitiba, uma em Londrina,
com um projeto junto com o Norte. E em todas as três tem piano. Todos três têm Todas piano. as três têm tocados, Bom, em primeiro lugar, eu estou namorando um pouco, porque o Norton ficou muito tempo comigo aqui, ele foi o maior incentivador para eu ser reeleita diretora. Depois, quando eu fui convidada para secretária, ele falou, vai, porque a gente sempre diz que ninguém da área vai, você deve ir. Então, agora que eu aposentei, eu tenho ficado mais em Curitiba, mais com ele, e estamos muito satisfeitos. Criamos uma associação que ela desenvolve projetos. Esses projetos incluem livros, música e cena, nossa associação, produção de espetáculos, há uma orquestra que foi criada sob a égide dessa associação, que é a Orquestra Sinfonia Brasil, que tem gravado discos, que tem tocado no Brasil inteiro, Rio, São Paulo, Sala São Paulo e tal. Então eu continuo uma atividade de gestora muito grande, produzindo. Eu que aprendi a fazer os projetos, eu que sei fazer, acompanho e acho que é uma fase interessante de vida também. Exato. Eu pensava que eu não suportaria ficar fora da universidade. Basta dizer que no dia que antes da véspera de eu sair da universidade, eu pedi ao reitor, que era o professor Edvar, que pedisse aquela, como é que se chama aquilo? Pé na cova? Não, retroativo da aposentadoria, que existe uma lei para isso, mas não tinha sido regulamentada, né? E aí quando eu pedi cancelar e voltar a trabalhar, né? E se aí, arrepender. Aí eu pedi para ele isso. 6 meses depois ele me ligou e falou, bom, eu já consegui e agora eu preciso de uma pró-reitora e já está aí. Eu falei, professor, agora eu já quero ir para Paris, para Nova York, já não quero ir mais para Jataí. A lei foi aprovada para poder voltar. Para poder voltar. É porque eu acredito que cada fase da nossa vida nós devemos vivê-la muito bem, plenamente, para você não sentir falta, saudade. Eu, inclusive, quando eu saí da escola, eu decidi não ir da escola 1 ano, quase 2, porque eu sabia até os pregos da escola. Eu ia incomodar um diretor, sabe? Então eu tomei uma decisão fiz bem, fui feliz, realizei, ótimo. Agora vamos fazer outra coisa, né? É isso que eu penso. Mas tem um reconhecimento, né, também, Glaci. A escola reconhece o seu trabalho, a sua trajetória, a UFG reconhece. Isso é muito bonito. É muito bom, eu fico muito orgulhosa, mas quando eu fui lembrar disso, enquanto eu estava montando minha fala, eu lembrei também que eu não fiz nada sozinha. Como é que você pode fazer um concurso, mudar, ou criar, inventar ideias, produções e tal, se alguém não trabalha com você? Talvez o meu grande talento seja o de juntar as pessoas certas, criar parcerias, né? agregar as pessoas, né? Acho que E foi professora, o que a senhora está ouvindo atualmente, não de música clássica, porque aí a senhora ia ficar 2 dias aqui falando, mas a senhora, o que a senhora ouve de música popular brasileira? A senhora gosta? Eu gosto muito de música popular brasileira. Ontem mesmo eu estava ouvindo recebi um post muito interessante, o Ricardo Leão gravando, e achei tão bonita a gravação que ele fez, e ele está trabalhando na Globo agora e está fazendo umas trilhas, como ele formou-se aqui na nossa escola, ele tem uma excelente formação, e ele consegue fazer música muito boa. Mas eu sempre volto na bossa nova, a gente ouve muito a música brasileira, Pixinguinha, ouço muito Pixinguinha. A senhora gostava do samba canção dos anos 50? Eu gostava Dolores demais. Duran. Dolores Duran e Maísa e tudo aquilo, que é apaixonante. É apaixonante. Né? Professor, despede do nosso público. Eu queria agradecer a essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradecer aos funcionários da TV UFG que tão bem nos acolheram e agradecer ao professor Lisandro e ao Anselmo. E vamos conversar mais, porque a conversa foi boa. Foi boa, muito boa.